Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu venho gravar esse vídeo rápido aqui para vocês, como uma notinha de rodapé aqui no nosso canal, sobre o estudo que nós estamos dando. Eu estou dando um estudo sempre nas sexta-feiras, aqui era na quinta e agora na sexta. Sexta-feira agora nós não podemos ter, por causa de uma infinidade de coisa que teve aqui na minha família, na minha casa, e questão de saúde, minha saúde, do meu sogro. Fernanda, minha esposa, teve que viajar lá para Pernambuco para poder cuidar dele, e a gente está nesse processo, mas estamos realinhando tudo para voltar com um estudo sobre o poder, o batismo e os dons do Espírito Santo, poder e renovação segundo as Escrituras, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Nós estamos estudando esse livro aqui, e está sendo muito bom, tem impactado vidas, tem impactado igrejas. As pessoas estão me acusando, gente, principalmente uma ala reformada, uma ala calvinista, inflamada, que só sabe viver em redes sociais. Esse povo parece que não tem outra coisa a fazer, a não ser juntar ali coisas e querer criar espantalho para bater nos outros. Dizendo que eu virei pentecostal, que isso, aquilo, outro, tal, como se ser pentecostal fosse depreciativo, tá? Eu fui um pastor da Assembleia de Deus minha vida inteira, vejo o meu passado como uma honra dentro da Assembleia de Deus. Se fosse hoje para congregar fora da nossa igreja, a Igreja Palavra da Cruz, eu não congregaria em outra igreja a não ser uma Assembleia de Deus, tá? Eu retornaria para a Assembleia de Deus, sim. Se fosse para sair da Palavra da Cruz, eu não seria um presbiteriano, não seria um batista, tá? Não tenho essa vocação para isso. Mas, em síntese, deixando isso muito claro aqui, tá? Sou da igreja Palavra da Cruz e não tenho aí nenhuma pretensão em sair da nossa igreja. Entretanto, todavia, os ataques eles vêm de todos os polos, mas sempre vem aqueles ataques como: tá fazendo isso para vender curso, para vender livro, tal, porque mudou o discurso tão radical. Gente, eu mudei o meu discurso sobre os dons do Espírito Santo. Literalmente, eu não acredito que a pessoa batizada no Espírito Santo necessariamente ela tem que falar a língua para evidenciar esse batismo. Isso não é uma crença minha. Acredito que também não é uma crença da maioria hoje dos pentecostais. Pentecostais, sim, mais antigo, crê nisso ainda, defendem de uma forma bem aguerrida. Mas não é o caso hoje, depois de uma leitura profunda deles mesmo. Quando eu saí da Assembleia de Deus, esse aspecto já estava se perdendo ali, dentro das ideias mais firmes de doutrina. Entretanto, para continuar esse vídeo, eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para alguns livros nossos que tem aqui. Esses dois livros eu escrevi, estou escrevendo o terceiro dele, que chama-se O Guia Seguro para o Céu. No Guia Seguro para o Céu, você vai ver que nós falamos aqui, sempre tratamos de um batismo de santidade. Dentro desse livro aqui, ó, se você tem esse livro, você vai ver. Esse livro é uma exposição que nós fizemos na nossa igreja, de quase 2 anos, 15 de dezembro de 2016. Eu já vinha falando que nós precisávamos de um batismo de santidade dentro da igreja. Depois veio o capítulo 6 de Mateus, o capítulo 5 de Mateus, esse daqui, verso a verso, tá? Nenhum versículo foi deixado para trás. Esse aqui é o capítulo 6, estamos escrevendo o capítulo 7. Então, o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2, vai nesse kit aqui. Gente, esse livro tem um estudo sobre ansiedade, no 2, que é violentíssimo, tá? Eu provo aqui por A mais B que a ansiedade é pecado, sim. E aqui também nós temos um estudo no livro 1 sobre divórcio e casamento, sobre adultério, sobre o que Jesus falou sobre olhar a mulher do outro com desejo impuro, tudo, pornografia. Tem um estudo sobre pornografia aqui, gigantesco. Se eu fosse você, comprava esse livro. A diferença de cobiça e lascívia, você sabe qual é a diferença disso? Então, tá tudo aqui. Jesus cumpriu a lei ou não cumpriu a lei? Se ele cumpriu a lei, por que será que nós precisamos cumprir de novo ela outra vez? Então,
É um livro fantástico, esses 2 livros aqui, tá? Se você quiser adquirir, faça esse favor. E junto aqui com esse tem também Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, foi a minha filha que escreveu. Esse livro é um livro de apologética, tá? Ela trata aqui sobre humanismo, xamanismo, ela trata aqui sobre Freud e Jung, a Sodoma e Gomorra de hoje em dia, psicologia, a deusa intocada, OVNIs, ou seja, esse livro é um livro fantástico, um livro de mais de 100 páginas, que vai ajudar muito você que é professor de escola dominical, você que é jovem, você que está em universidade, tudo isso. Gente, esse livro aqui vai mudar muito o seu conceito sobre muita coisa. Tá? Junto com esse kit vai também Cristo entre as Igrejas. Irmãos, um livro fenomenal, tá? Um livro fenomenal mesmo, esse livro aqui. Eu escrevi ele debaixo de uma orientação muito grande do Espírito Santo, com mestres gigantescos, violentíssimos aqui, os mestres que eu usei. Eu usei mestres da ala pentecostal, usei mestres da ala reformada, usei mestres metodistas. Isso é um livro que qualquer denominação pode ler. Cristo entre as Igrejas é um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Um estudo fantástico mesmo aqui. Então, na compra desses 4 livros aqui, ó, se você comprar os 4, como você adquire? Primeiro comentário fixado no vídeo, aqui embaixo você adquire o nosso material. Você fala diretamente comigo, tá? Para qualquer lugar do Brasil, o frete é baratinho, tá? Comprando esses, eu te mando esse aqui de presente, ó. Avivamento ao método de Deus. Tá? Na compra dos 4 eu te mando esse aqui de presente. É um kit assim muito legal, muito bom. E comprando isso aqui, irmãos, você ajuda o nosso ministério, tá? Você ajuda muito o nosso ministério que precisa muito da ajuda de vocês. Mas vamos lá. Uma coisa aqui, porque eu deixei de ser cessacionista? E pastor, então o senhor deixou de ser cessacionista e hoje o senhor fala a língua? Não falo. Não falo. Não falo línguas hoje. Então, se o senhor falar a língua hoje, ok, eu entendo que foi o Espírito Santo que me deu. As línguas é somente idioma? Não. Não, em 1 Coríntios você vai ver que não é só idioma. Tá? Tem 2 tipos de língua ali sendo falado. Em 1 Coríntios 12, 13 e 14, dentro daquele contexto, existe, o próprio pastor John Piper trata disso, existe ali uma língua ali que não é idiomática aqui da Terra. Então, vamos começar o debate por aqui. Mas eu não quero, nesse vídeo específico, debater isso. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. O debate textual ele vai vir depois. Já tem 2 vídeos aqui que eu vou me permitir deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Vai ter 2 links que são os vídeos sobre o estudo do batismo no Espírito Santo que nós já começamos a fazer, tá? Tanto no canal Queria Também Pensar, quanto no canal A Voz do Cristianismo. Mas percebe, irmão, uma coisa. Percebe isso. No Brasil, principalmente aqui no Brasil, o debate sobre os dons do Espírito Santo, ele foi sucateado por 2 alas. Ele foi sucateado primeiro por uma ala cessacionista que colocou caricaturas no Espírito Santo, reduziu o debate a escândalos do tipo pregador mirim, aquele menino é batizado com o Espírito Santo? Claro que não. Sei lá o que é aquilo, mas batismo com o Espírito Santo, não. Fulano disso, fulano daquilo, tal. Aquilo é batismo com o Espírito Santo? Não, não é. Não é, eu reconheço isso, não é. Pastor, as pessoas hoje que dizem ser batizadas com o Espírito Santo, provavelmente, irmão, 99, veja o que eu vou lhe dizer, 99,9% hoje das igrejas brasileiras que dizem ter crentes batizados com o Espírito Santo, ou eles estão sob a influência de demônios, ou eles estão sob a influência de carnalidade. 99,9% provavelmente seja isso. Provavelmente. Entretanto, todavia, por que nós reconhecemos assim? Porque a vida deles, de sua maioria, pós-igreja, pós-batismo, não mudou, não impactou ninguém, não impactou nem a própria congregação, nem a própria vida. Eu conheço pessoas que dizem estar cheio do Espírito Santo num culto, eu conheço, eu tenho contato com pessoas desse nível, que pregam, que estão em cima do púlpito, falam a língua e dizem que tem revelamentos e assim por diante, e estão presos no vício da pornografia. Você entende uma coisa dessa? Não dá para um homem de Deus sair de um
de um decanta-labassúrias e ir diretamente para um celular ver pornografia. Não tem a menor condição disso acontecer. Então perceba, sobre pornografia tem um estudo nosso aqui nesse canal também. Busca lá e vai ver. Mas a questão, gente, o que é que está acontecendo então? Então o senhor não acredita que a maioria das pessoas que estão reclamando ser batizado com o Espírito Santo não são batizados com o Espírito Santo? Concordamos com isso, tá? Concordamos com isso. Só que aqui é que está a página 2 do negócio. Nós não podemos ficar na página 1 e reduzir um debate, esconder informações do público que nós sabemos que exista, e mesmo assim ficamos passando a mão por cima, porque o cessacionismo hoje, ele quer evocar o debate sobre os dons espirituais de 1910 para frente. Como se o fenômeno do debate sobre os dons e o batismo no Espírito Santo, ele começou, deu um gol, deu um play de 1910 para frente. E não foi isso que aconteceu. A história da igreja, nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Há um debate bem mais profundo, há um debate bem mais antigo do que isso, sobre se os dons cessaram ou se continuam. Vocês entendem? Não é um debate de 2 dias, não é um debate de 100 anos. Isso não começou com os pentecostais clássicos. Ou seja, isso não começou com a Rua Azusa. Porque quando a gente vê os apologetas cessacionistas falando, eles falam de 1900 para frente, escondendo toda a informação da igreja. Toda a informação. Então perceba, se há muitos pseudos pentecostais, digo pseudos porque conheço o movimento pentecostal e sei que não é isso. Sei que existem milhares de pessoas muito sérias dentro do movimento pentecostal, dentro da própria Assembleia de Deus, existem pessoas seríssimas ali dentro, pessoas de Deus demais. Existem pessoas muito comprometidas com Deus dentro do movimento pentecostal, mas muita mesmo. Quiçá, quem dera, um pastor, qualquer pastor aí, presbiteriano, chegasse ao mínimo de oração que os pastores da Assembleia de Deus que eu convivi conseguiam orar. Quem dera fossem esses homens de oração. Conheci muita gente, homens de Deus assim, de uma linhagem impecável diante de Deus no quesito oração, no quesito humildade, no quesito busca com Deus, no quesito leitura de Bíblia. Então, não venham me dizer que é um movimento perdido, nada disso, porque não é. Não é. Existem pessoas ruins lá dentro? Existe, como também existe no meio presbiteriano, no meio batista e assim por diante, tá? Então, quando você reduz a apologética, quando você reduz o debate, a corte de vídeo de pregador mirim no Instagram, a pessoas cantando com pandeiro dentro de igreja e rodando, e você diz, olha, isso aqui é a Rua Azusa, isso aqui é os arminianos, isso aqui é isso, é aquilo outro tal. Nós estamos reduzindo o debate a um nível rasteiro e embusteiro. A um nível de que o debate não pode ser debatido dessa forma. Então, isso está sendo feito hoje por uma ala também de um calvinismo extremado demais, que saiu de um submundo, de uma coisa aí que virou um hipercalvinismo, principalmente muitos meninos na fé que saíram de pseudas seitas, que eles dizem que saíram e foram libertos e caíram dentro de igrejas reformadas, presbiterianas e batistas tal, e eles têm essa ênfase de ser os paladinos da justiça e da moralidade e de tudo isso, e estão vendendo como se o meio pentecostal é uma seita, como se isso é uma seita e tal, e eles saíram de um meio que eles diziam que era separatista, que era um meio sectário, e são tão sectários quanto o meio que eles estão vivendo. São tão sectários quanto o meio que eles estão vivendo. Tá? Muita gente aí mesmo, eu não vou nem citar, porque cita esse pessoal, gente, eu dou munição para ele, mas vocês devem saber de quem eu estou falando. Tem uma igreja aí mesmo que cismaram que a igreja é uma seita, saiu um monte de gente dela, estão por aqui pela internet tocando terror, fazendo uma leleia danada, ou seja, é um samba. Sabe aquele samba
que o cara não sabe se dança, não sabe se deita, não sabe. É o negócio de lá de Pernambuco, tem uma música do Me Segura Senão Eu Caio. É mais ou menos isso, tá? Então, quando a gente reduz o debate a esse tipo de nível de escassez de conhecimento, de escassez de academia, escassez de filosofia, escassez de teologia, você reduz todo o debate sobre os dons do Espírito Santo, que é um debate que deveria ser um debate gigantesco, porque, diga-se de passagem, muitos reformados de renome hoje em dia, que conseguiram proeminência dentro do meio, hoje eles são continuistas. Ora, o caso do pastor Martin Lloyd Jones, veja, o caso da gente dizer que é continuista não quer dizer que nós acreditamos como a Assembleia de Deus acredita. Mas também não quer dizer que nós estamos dizendo que a Assembleia de Deus esteja de tudo errado. Porque quando você para aqui com esse pessoal que diz que é reformado, eles jogam a bacia, a água e a criança tudo fora, tudo no lixo. Calma, gente, teve muita coisa que o movimento pentecostal fez, principalmente reavivar o debate sobre os dons do Espírito Santo. Veja, eles reavivaram, não inventaram, não. E por que não inventaram? Se você buscar, veja bem como o debate fica rasteiro quando você não sabe disso. Se você buscar a patrística da igreja, os pais da igreja, ali saindo do primeiro século, entrando para o segundo século, o debate já estava ali sobre os dons do Espírito Santo. O debate já estava ali. Sobre se o batismo no Espírito Santo continuava ou não continuava. Ali já existia o debate. Nem todos os pais da igreja acreditavam que os dons do Espírito Santo continuaram. Mas também nem todos acreditaram que cessaram. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? É isso que eu estou querendo esclarecer aqui, que todos eles acreditavam firmemente que o Espírito Santo estava aqui. Ponto. Bacana. Mas todos eles divergiam, existia duas escolas ali já, eu estou falando do ano 100, do ano 200, depois de Cristo já, ué. Ali já havia o debate, antes mesmo da canonicidade do Novo Testamento, já havia o debate ali fervilhando se os dons continuam ou não continuam. Então, quando vocês vêm aqui para tentar vender cursinho de vocês, porque tem uns aí vendendo até curso de sensacionismo, dando de professor, pagando de teólogo, aquele negócio todo. Quando vocês vêm aqui vender os cursinhos de vocês, falando mal dos cursos que a gente vende, ainda tem isso, vocês têm que dizer ao pessoal de vocês que este debate sobre os dons do Espírito Santo, ele não está ligado à Rua Azusa. Não está ligado à Rua Azusa. Falo Rua Azusa porque foi lá que começou o movimento das Assembleias de Deus da CCB. Saíram de lá. Tá? Então, veja. Você não pode dizer, vamos jogar pedra na Rua Azusa, que aí a gente resolve o problema aqui. Não resolveu. Porque esse negócio de dons do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, ele remonta a história da igreja. Ele está lá atrás. Ele não é uma coisa de agora. Então, aí vamos passando a história, então, mais um pouco para frente. Você vai encontrar ali, já nos puritanos, essa ninguém vai te contar. Nós vamos encontrar puritanos escoceses continuistas, como é o caso dos governantes. Procurem depois esse tema. Tem um livro, eu estou tentando lembrar o nome dele, o cara escreveu nos Estados Unidos, eu não sei se já traduziram ele para português, eu vou procurar depois, que ele trata dos governantes. Os governantes, ele trata desse pessoal, é uma pesquisa detalhada sobre o movimento dos puritanos escoceses, os governantes, e da continuidade dos dons dentro dos governantes. Tá? Tem um livro lançado no Brasil, ó, esse aqui, tá, é do pastor Renato Cunha. Esse livro aqui, ó, eu cheguei ele pertinho de vocês, é um livro que trata dos governantes também. Esse aqui está em português, porque foi um pastor brasileiro, e ele usou muito a pesquisa desse livro que eu estou falando aqui, o norte-americano, tá? Esse livro aqui, ele é fantástico. Eu não sei se a CPAD ainda vende ele, se não vender, tem que vender. Sobre os céus da Escócia. Ó,
uma análise das profecias dos puritanos escoceses no século XVII. Olha bem isso aqui, tá? Esse livro aqui é fantástico, se você puder ter ele aí. Editora CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, tá? Então, uma pesquisa cuidadosa do pastor Renato Cunha, pesquisa bem cuidadosa mesmo, muito bom o livro, tá? É uma leitura bem acadêmica, mas suave no mesmo tempo também, tá bom? Se você puder adquirir, faça isso, tá? Não sei se a CPAD ainda edita esse livro, mas se edita, você que é pastor continuista ou cessacionista, ou você que está em dúvida sobre isso, leia isso aqui, sobre o céu da Escócia, tá? Então veja, os governantes já tinha ali pessoas que acreditavam, não como os pentecostais acreditam, logicamente, que tem que falar em língua para ser batizado com o Espírito Santo, tal. Não era isso, mas eles acreditavam, em grande parte deles acreditavam, nem todos, mas a maioria acreditavam nos dons do Espírito Santo. Dom de cura, então, eles acreditavam nisso toda hora, tal. Então, veja, há aqui um debate rasteiro e sujo sendo promovido no Brasil, tá? Principalmente por uma ala de não teólogos, de pessoas que preferiram não ter academia para debater esse assunto, tá bom? Não preferiram abdicar disso, abdicar de uma boa leitura, abdicar de uma biblioteca imensa, gigantesca, para determinados assuntos, e foram para dentro de uma caixa, tipo uma roda de hamster, sabe? E ali colocaram um monte de coleguinhas dentro ali, e eles ficam falando para público amestrado, sabe? Para o público que eles acham que é público. Então, você pode ver que essa gente sempre está rolando nos comentários deles, sempre as mesmas pessoas. Eles comentam um do outro, o outro comenta num dele e fica assim, rodando. Um fica postando o vídeo do outro. Eu sei como é que é, porque lá no Insta, quando eu fazia parte da patota, era assim, sabe? Eu postava um vídeo, aí 10 repostava meu vídeo. Aí eu repostava o vídeo de mais 10 no meu, tal. Ficava assim, essa coisa, sabe? Todo mundo falando para dentro de uma bolha. Até a hora que eu disse, não, eu tenho mais argumento para isso aqui, não precisa disso. Então perceba, nós temos a igreja primitiva, já os pais da igreja ali, no primeiro século era a igreja primitiva, mas segundo e o terceiro século da era cristã já estava o debate lá fervilhando, terceiro século então com Santo Agostinho também. Então, o debate sempre fervilhou a igreja sobre os dons do Espírito Santo. Isso não é uma coisa de pentecostal, isso é uma coisa de igreja. Tá? Isso é uma coisa da igreja. Então, não venham os senhores me dizer que o debate sobre o Espírito Santo começa agora na década de 1910, porque isso é mentira. Isso é mentira. Isso é, no mínimo, faltar com respeito aos outros. O debate sobre os dons do Espírito Santo, ele remonta à história da Rua Azusa. Tá? E mesmo se começasse com a história da Rua Azusa, deveríamos observar isso à luz da Bíblia, e não à luz de arrepio da Bíblia, tentando falar o que a gente queira falar. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Tem um teólogo até bacana, que ele também é da ala continuista, e ele é reformado, por assim dizer, tá? É o doutor Sandstorm, Entendendo os Dons do Espírito Santo, de Sandstorm. Um guia completo. Se você puder adquirir esse livro, é da editora Thomas Nelson. Tá? Eu estou dando aqui argumento para você poder debater o assunto. Não ficar aí comendo da mão de quem quer que você coma. E o livro que nós estamos estudando toda sexta-feira aqui, vamos voltar com ele, é o Batismo e os Dons do Espírito Santo. Eu estou escrevendo o meu livro sobre esse assunto, que chama-se E Todos Foram Cheios do Espírito Santo. Uma defesa ao continuismo, tá? Mas percebe, irmãos, isso aqui, crer no batismo com o Espírito Santo já muda a perspectiva de uma igreja. Uma pergunta muito simples: por que era tão importante os dons de poder do Espírito Santo dentro da igreja primitiva e hoje não é mais? Por que isso? Quem deu o aval para a gente dizer que acabou? Quem disse que cessou? Qual texto bíblico diz isso? Porque 1 Coríntios 13, não me venham com ele, não dá certo. Não tem a menor condição de ser verdade. Então, falta texto bíblico para o cessacionismo. Falta lógica para o cessacionismo.
Se nós cremos na Bíblia, se a nossa posição é pressuposicional, se nós temos uma posição pressuposicional bíblica, então nós temos que acreditar nos dons do Espírito Santo. Não tem como fugir disso. Porque os apóstolos acreditaram nisso. Jesus prometeu isso. E fez. E continuou fazendo ao longo dos avivamentos da igreja. Então, por que é que só agora nós achamos que não precisamos dele? Em uma hora tão crítica da igreja como essa, tão morna, tão fria, porque nós não vamos precisar de poder de Deus para fazer o que temos que fazer. Então repense nisso. A sua igreja precisa, não é buscar, é se preparar para um revestimento do poder do Espírito Santo. Faça como a nossa igreja está fazendo. A nossa igreja não está buscando, porque isso não é agendado, isso não é marcado, mas estamos nos preparando para que quando ele vier, ele venha e refaça, retome o seu lugar. Coloque as coisas num trilho de volta, porque é isso que o Dr. Martin Lloyd Jones diz que um avivamento faz. Ele reconduz, ele coloca de volta. Só uma igreja viva, como a igreja de Corinto, que é uma das igrejas mais exaltadas nesse livro, só uma igreja viva, potente, cheias de dons do Espírito Santo, pode ser problemática como a igreja de Corinto. E aí ele diz, porque igrejas mortas não tem problema nenhum. Se tem problema, é porque está vivo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, queridos. Espero que você goste desse livro. E toda sexta, se inscreve no nosso canal para estudar conosco esse livro aqui, tá? E se você ainda não adquiriu o nosso kit, irmão, são 97 livros que eu escrevi. Você pode entrar em contato comigo, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, entre em contato conosco, tá? Você pode adquirir esses aqui e eu posso te mandar aí um encarte dos nossos livros para você escolher livros sobre família, sobre jovens, sobre lição de escola bíblica dominical. Nós temos uma gama de coisas aqui que não dá para falar em todo o vídeo, tá? Mas que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.